Arnaldo, é preocupante o Internacional? Não, eu acho que a gente tinha uma impressão que o Internacional talvez seja a mesma, guardando as proporções para o São Paulo e tal. O elenco é curto, o time titular é veterano para jogar 2 competições, para jogar uma maratona insana dessa. Não tem como. E detalhe, Ainda pegar o grupo difícil. São Paulo também pegou um grupo difícil, mas não tão difícil na Libertadores. Esse grupo é bem difícil. O Inter, em casa, ele perdeu para o Palmeiras no Brasileiro e aí se complicou aí. Né? Ele tinha um embalo, tinha uma programação. Vou descansar para jogar com o Palmeiras, vou brigar pelo Brasil. O Inter tem essa... Depois de quebrar o tabu do estadual, mas, de novo, o estadual, mesmo sendo o Grenal dura uma semana, tinha a missão, vou brigar pelo título brasileiro que eu não ganho desde 79, estou lá no... Estreiei bem com o empate em Salvador. Na verdade, essa primeira trinca de Libertadores, o Inter só fez... Ele, como o Vessone falou, se ele vencesse o Nacional, ele faria a obrigação no grupo desse, que era 2 vitórias em casa, um empate fora. A campanha não é boa. Uhum. Porque ele só vai fazer mais um jogo em casa na Libertadores, Bahia. O jogo em casa dele é Bahia. Ele vai ao Uruguai e vai à Colômbia. Então ele tem que ganhar do Bahia e vai ter que pontuar fora. E detalhe, o Inter está numa sequência de Porto Alegre. Ele não vai sair em abril ou Cora, praticamente até o final. Vários jogos. Pega o Juventude sábado, tinha pegado o Grêmio, tem esse jogo, pegou o Palmeiras. Quase tudo é lá. Em maio, vai inverter. E ele vem, só uma curiosidade, mas antes de ir a Medellín, ele vai a Itaquera. E aí, no outro dia, já embarca direto de Itaquera para Medellín. Ou seja, ele vai sair um monte de vezes em maio, dentro dessa maratona que o Arnaldo está dizendo. Só o terceiro gol que é lindo, o irmão do gêmeo do Romero, que enfia aquela bola pro Bernabé, é coisa linda a bola. Aqui, o Stone Storm fala o seguinte aqui, Massa. O empate do Inter é tão prejudicial quanto o empate do São Paulo com o Alianza Lima. Não importa se foi buscar ou se tomou um empate. Resultados péssimos. O resultado é o Nacional, a gente sabe disso, mas era o último colocado. Não, o resultado é ruim, sem dúvida. Libertadores ganhou em casa, empatou fora, se classifica. Está resolvido, né? Depende do teu adversário. Se ele fizer os 18 pontos, você vai fazer 12, você vai em segundo lugar. Mas isso tem que ser uma máxima, né? Empate fora, vitória em casa. É que o olhar ganhar 2-0 para tomar 2 gols e o 3-0 para fazer 3, né? É um olhar diferente se a gente parar para pensar no estádio. Agora, você tem um jogo que uma total falta de equilíbrio, né? Você toma 3 gols do Nacional, vamos trabalhar, Nacional, né? Não está bem, não é um time maravilhoso, ok, mas também é de se ressaltar o poder de reação, né? Não é simples sair de 3-0 para ir para 3-3. Então, o que era uma tragédia passou a ser um resultado ruim. Exatamente. Entendeu? Concordo. Então, acho que fica ali, e na verdade, se ele conseguir ganhar o outro jogo em casa, ele vai a 8. É o Bahia. Exato. Aí, cara, é o jogo contra o Nacional lá que vai decidir a classificação do Inter. 8 se o Nacional começar a brincar de tirar ponto dos outros, tá ok 8. Pro Nacional... Não, 8 não dá pra classificar. Não, mas se o Nacional sair tirando ponto, vai bom, ficar tão embolado pode que ser. o 8 pode segurar. Se empolgar, porque se o Nacional tivesse vencido o jogo, aí sim. O Nacional fez uma partida, depois de 2 derrotas, já estava carta fora do baralho, monstra, mas saiu só com um ponto. Então, pra ele não serviu muito muita coisa. Só pela moral, né? Pô, fizemos aí 3-0. Então, mas você prefere empatar 3-3? Você empatou o jogo, tava 3-0 para o adversário, você termina o jogo 3-3. Ou você faz 3-0 e toma 3-3 e vai embora com 1 ponto. Os dois estão com 1 ponto, mas, pô, sim. Torcedor do Nacional agora deve estar, né? E pro Inter também, brabo. o resultado não fica um resultado apenas ruim, porque era 3-0. Se esse jogo fosse 1-1... O 0-0 era horroroso. Muito ruim. Seria como se o resultado fosse pior ainda. Não sobra nada pro jogo seguinte. Não sobe nada, exatamente. Entendeu? Exatamente. Esse agora ainda sobra. Que foi um pouco que o Roger falou. Roger, não faça mais isso. O quê? Ele falou que ganhou o segundo tempo. Ganhamos o segundo de 2-0. Ele mandou essa. Pode falar. O Inter ganhou o segundo tempo. Ganhou de 2-0. Não...
Mas eu não questiono, não questiono, eu pondero. Ele tem que saber o meio que ele está inserido, eu sei cara. disso, Ele não está num coquetel, mas a gente pode falar numa grande empresa. O Arnaldo costuma ir. Peraí, vou te o falar. Arnaldo usa luva nesses lugares. Entendeu? Aí fica aquela coisa chique. Entendeu? Como é que toma um negócio? Vai tomar um negócio? É assim, é. Então, mas deixa eu Ó, falar. outra mãozinha. Deixa eu falar. Tem. Não, ele tá no futebol, cara. Eu sei que ele pode tá no futebol, falar mas isso. eu não acho que é uma análise. É um disparate, cara. Não acho. É completo. Então eu vou te dar um exemplo para você, que pode te ajudar. Vai. O São Paulo contra o Santos, né? 2-0 o primeiro tempo. Depois no segundo tempo quase empata, acontece tudo. Então você despreza que o São Paulo fez um jogaço no primeiro tempo, porque no segundo tempo quase empatou? Não. Existe um jogo inteiro. Ele não está desprezando, mas assim, ele falou simplesmente a frase, ganhamos o segundo tempo, mas assim, jogamos um grande segundo tempo. Sim. Empatamos, poderia ter até... É uma outra forma de dizer ganhamos o segundo tempo. Ganhamos o segundo tempo. Mas o que ele quis dizer é a mesma coisa. Temos um jogo inteiro e teve 45 minutos que nós fomos muito bem. Nós somos melhor no segundo tempo. Conseguimos fazer os 2 gols, mas ganhamos o segundo tempo, não dá, não cabe. Só um detalhe, o Inter, nesse grupo é curioso, porque nem Bahia nem Inter são cabeças de chave. Então a gente sempre fica pensando na sequência Flamengo, Botafogo, São Paulo, tal. Palmeiras. O Inter ele só volta a jogar em casa esse jogo com o Bahia na última. Sim. Então ele joga as 2 próximas fora. Pode ser que chegue já. Então, precisa ver como ele vai chegar na última. Sabemos que ele vai chegar na última precisando vencer o Bahia, mas como ele vai chegar na última, né? Depois dessas 2 viagens. Não é simples, não. Pode ser que chegue já amaldiçoado, como diria meu avô.